Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais, em especial os irmãos do grupo Intercessores no Facebook. Nós estamos aqui hoje para ministrarmos a lição de número 4, que ela tem como título Fatos Marcantes do seu início às perseguições. O texto base dessa lição está lá em Atos 5:29, que diz assim: Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer ao Deus do que aos homens. Esse é o texto base da nossa lição de hoje. A nossa introdução diz o seguinte: perseguição é algo sempre presente na história do cristianismo. Sempre existiu perseguição. Em todo o tempo do Evangelho, em todo o tempo da história do povo de Deus, no livro de Juízes, como a gente sempre fala aqui, existiu perseguição. Sempre teve perseguição. Paradoxalmente, apesar de trazer sofrimento e até morte à vida dos seguidores de Cristo, ela sempre favorece o avanço do Evangelho. Por um lado, é difícil, porque a perseguição ela pode trazer prisões, como a gente vai ver que aconteceu, como também morte. Mas, paradoxalmente, ela favorece o avanço do Evangelho. Mais à frente, nessa mesma lição, nós vamos ver que Estevão, após a morte de Estevão, o Evangelho se propagou para outras regiões. Então, a gente vai saber o motivo pelo qual isso aconteceu. Tá? Antes de nós continuarmos, o link da lição está aqui, o slide está aqui abaixo. Você pode baixar o slide aí para você estar estudando melhor com a gente. As perseguições mencionadas aqui se situam entre os anos de 30 a 32 depois de Cristo. A proporção que os cristãos eram perseguidos, a igreja se fortalecia e crescia. À medida que a perseguição ela aumentava, o que o autor está dizendo aqui, a igreja se fortalecia e crescia, porque em cada dificuldade encontrada, em cada obstáculo encontrado, eles viam o agir de Deus e do Espírito Santo na vida deles. Os textos bíblicos revelam um crescimento exponencial da igreja nesses 3 anos. Há as referências desse crescimento exponencial, está lá em Atos 2:41 e 47, Atos 4:4 e Atos 5:14. Tá? Então, esses 3 textos aí apresentam esse crescimento da igreja através dessa perseguição que existiu. Usaremos o mesmo padrão de lição anterior na análise. Os fatos que desencadearam a perseguição, primeiramente nós vamos ver os fatos, a perseguição e os resultados dessa perseguição. A gente vai ver tudo isso bem detalhado. Eu coloco uma observação aqui ao lado que diz assim: parece que quanto mais aperto, perseguição, dificuldade, enfim, mais o povo se lembra de Deus, onde não precisaria ser assim. Eu não sei se os irmãos lembram que aquelas torres gêmeas, quando caiu, se eu não estou enganado, em 11 de setembro de 2001, quando aquelas torres gêmeas elas foram atacadas, foram derrubadas lá pelos terroristas. Uma semana após aquele atentado, a gente viu aí nos jornais de repercussão mundial dizendo que em todos os aeroportos dos Estados Unidos, em todos os aeroportos naquelas proximidades ali, estava aparecendo mensagens em telões digitais lá dizendo: Deus abençoe a América. Quer dizer, o povo antes disso, não estou dizendo aqui que eles não se lembravam de Deus, não é isso. Mas não se lembravam da forma que deveria se lembrar. Porque lembrar-se de Deus não é simplesmente a questão de ter em mente que Deus existe. Não é só isso. Lembrar-se de Deus é buscar a Deus independentemente da situação que você tiver. Exemplo. Por que é que a Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico se salvar? Muito simples. Porque o rico ele não tem, entre aspas, necessidade de buscar a Deus, porque ele materialmente tem tudo. O rico ele só pode buscar a Deus em 2 circunstâncias. A primeira, se ele for um cristão, se ele for um salvo na pessoa de Cristo. E a segunda, se ele cair em uma dificuldade em termos de enfermidade. Ou se ele falir, as empresas que têm dinheiro que têm a acabar. Essas 2 opções. Fora isso, na sua riqueza, dificilmente a gente vai ver um homem rico buscar a Deus. Porque só nós, seres humanos, só buscamos a Deus, infelizmente, nos momentos difíceis da vida.
Nós não temos a condição de buscar a Deus quando está tudo bem, quando tudo está andando correto, quando tudo está certo, não. Nós só buscamos a Deus quando as coisas estão difíceis. Então, isso é um grande erro, não precisaria ser assim. Tá? A perseguição movida pelo Sinédrio e o julgamento de Gamaliel. Está lá em Atos 5, de 17 a 42. Os fatos. O crescimento da Igreja de Cristo era notório em toda Jerusalém, inclusive entre os líderes religiosos da época. Os líderes religiosos da época, que era Gamaliel, Anás, Caifás, esses homens, eles sabiam, eles entendiam, eles viam o crescimento da igreja. Porém, eles não poderiam estar a favor, porque a igreja é, na verdade, uma instituição que foi formada onde estava abolindo todos aqueles ritos que eles tinham na antiguidade. Jesus Cristo ele veio cumprir a lei, cumpriu até a morte, mas Jesus Cristo também ele veio abolir certas coisas que não necessitariam mais ser feitas. E eles tinham, aqueles líderes religiosos, eles tinham de manter acesa a chama daquela sombra, como nós vimos em missões passadas. E eles não podiam aceitar, porque se eles aceitassem, eles teriam de parar de fazer tudo aquilo. Os líderes que haviam consentido na morte do Senhor Jesus Cristo, pagando uma grande quantia em dinheiro aos soldados que presenciaram os fatos da ressurreição, a mentir sobre o assunto. Uma coisa que poderia até hoje ter ficado oculto na mente dos irmãos, enfim, é a questão daqueles homens, daqueles soldados que presenciaram a morte de Cristo. Quando a mulher chegou lá, quando Maria Madalena chegou no sepulcro no domingo pela manhã e viu a pedra rolada, e viu dois homens, os soldados desmaiados, vamos assim dizer, aqueles soldados que presenciaram, que ficaram como guarda naquela situação, aqueles homens viram a ressurreição de Cristo. Aqueles homens viram o mover daquela pedra, aqueles homens viram os anjos. Então aqueles homens eles eram testemunhas oculares daquilo que tinha acontecido. Então, os líderes religiosos foi o que eles fizeram. Tiveram de calar a boca daqueles soldados, pagarem uma grande quantia de dinheiro para que eles ficassem quietos, para que eles não propagassem aquilo que foi feito, aquilo que eles viram, aquilo que era realmente a verdade. Antes da gente continuar, eu peço também desculpa aos irmãos, nós estamos aqui, passa muito carro aqui na frente, barulho, alguma música, alguma coisa, mas nós estamos aqui estudando e analisando a palavra de Deus, tá? Nada vai atrapalhar, tá bom? Eu coloco uma observação aqui ao lado. Os líderes acreditavam na ressurreição. Os líderes religiosos acreditavam nessa ressurreição. Chegando ao ponto de calar a boca dos soldados com dinheiro. Eles acreditavam tanto nessa ressurreição que eles chegaram ao ponto de dar dinheiro aos soldados lá para que eles não falassem nada a respeito. Então, eles tinham consciência de que aquilo era verdade. Ao ouvir que os apóstolos estavam anunciando Jesus vivo e os apóstolos que estavam provocando tudo isso eram homens simples e sem erudição, eles não eram eruditos, como eles mesmos atestavam, lá em Atos 4,13, ou seja, eles não tinham diploma nem aprovação do Sinédrio para serem pregadores ou profetas para o povo judeu, embora estivessem revolucionando Jerusalém e as aldeias vizinhas com suas palavras e milagres. Tudo isso levou o Sinédrio a usar da autoridade que tinha para fazer calar os apóstolos. Coloco uma observação aqui ao lado. Será que o Evangelho precisa de rótulos para ser propagado, para a sua propagação? Existe uma denominação séria, antiga, não é seita, mas essa denominação ela tem uma doutrina de que o homem ou a mulher só pode assumir determinado cargo dentro da igreja se ele for batizado com o Espírito Santo. Se ele não for, ele não pode assumir nenhum tipo de ministério, nenhum tipo de cargo, enfim, ele não pode. No meu ponto de vista, nós estamos seguindo a leis humanas, a regras humanas. Porque semelhantemente, dessa forma, se nós vamos pensar assim, aqueles homens, Pedro, João e os outros discípulos, eles não tinham a mínima condição de fazerem essa revolução, porque eram homens simples, eles não eram letrados, eles não tinham entendimento da lei, eles eram homens simples, eles aprenderam com Cristo. Então, baseado nessas informações, nós temos de ter cuidado de não estarmos barrando o crescimento do Evangelho, a propagação do Evangelho por rótulos. Só pode pregar no culto de aniversário da Sociedade Feminina se for pastor.
Só pode pregar na consciência cristã se for um pastor de renome. Só pode pregar na igreja se o cara for teólogo. E Deus ele não usa desses artifícios humanos. Ele não usa. Tá? Deus ele não usa dessa artimanha humana. Tem de ter isso, tem de ter aquilo, tem de fazer isso, tem de fazer aquilo. Não. Deus ele age da forma que ele quer, no dia que ele quer, como ele quer. Enfim, ele não dá satisfação a ninguém. Ele age da forma que ele bem achar correto. Desde que aquilo não interfira, não fira a palavra dele. Mas ele faz a coisa da forma que ele quer. A perseguição. Como as ameaças feitas alguns dias antes não calaram Pedro nem João, o Sinédrio decidiu prender todos os apóstolos. Então, nesse caso aqui, como as ameaças feitas alguns dias antes não calaram Pedro nem João, vejam bem que o texto da lição está falando especificamente sobre dois, Pedro e João. Eles não se calaram. Eu coloco uma pergunta aqui. Será que só esses dois falavam? Será que só esses dois falavam ou existia omissão por parte de outros? Isso é muito importante para a gente analisar, meu irmão. Sabe por quê? Porque nos nossos dias atuais, nós estamos vivendo, acredito eu, que a maior perseguição, pressão, pode usar da forma que quiser aí, que a igreja já viveu, nós estamos vivendo nesses últimos dias. Vou explicar por quê. Quem viveu há 20 anos atrás, entende que nós não tínhamos as mesmas ameaças com relação à igreja que nós temos hoje. Exemplo. Nós temos algo que está bombardeando a igreja de Cristo, bombardeando a família e bombardeando os jovens, que é a homossexualidade, o homossexualismo. Tá? Principalmente o grupo LGBT. Alguns dizem que é grupo partidário, alguns dizem que é um grupo que recebe verba do governo, enfim, eu não sei se isso realmente acontece. E se acontecer, não faz a mínima diferença. A única coisa que nos preocupa, que me preocupa, é porque é esse grupo que está tentando fazer com que desça de goela abaixo na igreja assuntos pecaminosos, porque o homossexualismo é pecado. Isso, o grupo LGBT, os gays, as lésbicas, querendo ou não, é pecado, meu irmão. É pecado. E se houver alguma lei hoje dizendo que nós temos de aceitar, de acatar, não pode questionar, tem de aceitar da melhor forma, meu irmão, eu vou dizer por mim, não vou dizer pelos demais crentes, não. Vou dizer por mim, eu não aceito. Eu não aceito. Isso não significa dizer que eu vou maltratar ninguém, que eu vá xingar ninguém, bater em ninguém, isso não existe. Mas que eu vou combater a nível de ideias e a nível da palavra de Deus, tá? Que é a nossa regra de fé, tá errado, meu irmão. Tá errado. Não tem acordo, não. Estão querendo fazer um acordo. Estão querendo fazer um acordo com a igreja. E com Deus não tem acordo, não. O acordo de Deus chama-se santidade. O acordo de Deus chama-se viver a palavra dele. O acordo de Deus significa as escrituras sagradas. Não tem outro tipo de acordo. Não tem outro tipo de aliança. A Bíblia diz que pecado é pecado e ponto final. E não tem o que discutir. Certo? Então, nesse caso aqui, eu faço... Isso é uma pergunta que eu faço. Será que só não calou aqueles dois, como diz, né? Não conseguiram calar nem Pedro nem João, ou os outros estavam calados, com medo das ameaças que estavam sendo feitas. E só Pedro e João falaram, questionaram. E aqui diz que o Sinédrio decidiu prender todos os apóstolos. Então, porque eles eram apóstolos e seguiam a Jesus e pregavam a Jesus, todos foram presos. Foi todo mundo para a cadeia pública. Não sabemos quantas horas eles ficaram lá. Mas chegando à noite, tudo mudou. Deus mandou um anjo que abriu as portas da cadeia e os mandou sair com a ordem de darem continuidade à missão de anunciar o Evangelho logo cedo no templo. E assim foi. Então eles foram presos. À noite Deus enviou um anjo, libertou eles sem que nada fosse quebrado, sem que nada fosse destruído. Mandou eles saírem lá. Com a missão de que no outro dia era para que eles estivessem no templo, logo cedo, pregando o Evangelho.
Qualquer que seja a situação, a mensagem do Evangelho não pode parar. Caso não se abra uma porta na terra, com certeza uma será aberta no céu. Essa afirmação que eu faço aqui é o seguinte: nós temos de parar de olhar para as coisas materiais. Eu não estou aqui dizendo que nós sejamos lunáticos ou fanáticos, ou que sejamos utópicos. Não, a gente tem de usar o raciocínio, temos de usar a nossa mente, temos de usar a razão. Isso aí não tem o que fazer. Agora, para a pessoa que segue a Cristo, para a pessoa que tem o Espírito Santo, para a pessoa que foi lavada e remida no sangue de Jesus, para a pessoa que entende quem é Deus na sua essência, para a pessoa que sabe a quem está servindo, então nós temos de entender que a missão que nós temos, ela tem de ser cumprida de acordo com aquilo que Deus manda, independentemente se humanamente falando não vão aceitar. Essa questão que eu falei anteriormente sobre a homossexualidade, não, porque estão afirmando que o camarada já nasce dessa forma, ou a mulher já nasce dessa forma. É algo que tem que ser respeitado, é algo que não pode se falar, é algo que não pode questionar. Eu pergunto, e a Escritura Sagrada vai ficar onde numa situação dessa? A gente não vamos falar porque vai ferir o grupo, ou vai ferir a sociedade. Meu irmão, o texto base que nós estudamos, que nós lemos nessa lição, diz assim: mais importa servir a Deus, obedecer a Deus, do que aos homens. Então não tem acordo com a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela tem que propagar a verdade, falar do amor de Jesus e salvar pessoas. Se a salvação de pessoas, se falar do amor de Jesus, se falar de Jesus, tem de contrariar o mundo, que vai ter de contrariar, vai ser preciso contrariar. Nós não podemos alisar e deixarmos que pessoas estejam caminhando a passos de gigante para o inferno. Isso não pode acontecer. Enquanto isso, o Sinédrio se reunia para o julgamento dos apóstolos. Quando mandaram buscar os presos, tiveram uma surpresa. As portas da prisão estavam trancadas, que eu disse anteriormente, não teve violência, viu? Não teve violência. Estavam trancadas, com toda a segurança, os guardas em pé junto às portas, mas as celas estavam vazias. Vamos analisar esse quadro aqui, né? Tinha guarda nas portas, as celas, as portas estavam trancadas, as celas estavam trancadas, com toda a segurança. Mas uma coisa só que estava diferente, não tinha ninguém lá dentro. Estava tudo trancado, nenhum guarda abriu aquela porta. Mas Deus, através do Espírito Santo, tirou aqueles homens dali. É esse Deus que nós temos de obedecer. É esse Deus que nós temos de entender que pode fazer todas as coisas. Neste ínterim, ou nesta situação, chegou uma pessoa para lhes informar que os apóstolos estavam no templo ensinando. Lembram da ordem lá, do Espírito Santo? Vou soltar vocês, agora vocês vão logo cedo para o templo. Então, nesse intervalo de tempo, chegou alguém e informou, dizendo que eles estavam no templo ensinando. Outra vez o capitão dos guardas do templo saiu com sua tropa para buscar os apóstolos. Pedro e João, acompanhados dos outros apóstolos, foram levados até Anás. Lembram lá Anás, um dos chefes da sinagoga, doutor da lei, enfim. O sumo sacerdote, quando questionado sobre a desobediência às ordens de não mais testemunhar de Jesus, todos afirmaram. Aí a gente vê todos dizendo: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Está lá no verso 29 do capítulo 5, foi o nosso texto básico. Então vai chegar um ponto, meus irmãos, que nós temos de, como Josué falou, vocês podem aí servir a quem vocês quiserem. Agora, eu e a minha casa vamos servir a Deus. Já chegou esse tempo. E nós dizemos isso: olha, se vocês quiserem servir a Baal, a Astarote, a Azera, quem vocês quiserem servir aí. Tá? Quem vocês quiserem servir. Problema de vocês. Eu e minha casa vamos servir a Deus. E isso começou dessa forma, isso vai terminar dessa forma. Não tem acordo, como nós falamos anteriormente. Esses homens estavam sendo ameaçados de morte. Mas eles não abandonaram o Evangelho por essas ameaças.
A observação que eu coloco aqui: se em nosso país fosse impetrada uma lei de não mais ser permitido pregar o Evangelho, o que nós faríamos? Isso é uma pergunta que vai ficar aqui. A partir de hoje, o presidente Michel Temer decreta a lei em que não mais poderá ser pregado o Evangelho. Por exemplo, esses vídeos que eu estou fazendo aqui, eu não poderei mais postar na internet, porque é crime. Eu pergunto, o que é que a gente vai fazer? Não, olha, é crime, eu estou sujeito à prisão, à morte. Não vou mais fazer. Por causa de prisão, por causa de morte. E o sacrifício feito na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos vida. Fica onde? E a obediência às Escrituras Sagradas vai ficar onde? Por causa de lei de homens? A gente tem de refletir bem a respeito desses assuntos. Porque não está longe disso acontecer. Inclusive, porque a internet ela propaga muita coisa que muitas vezes a gente não sabe se é verdade ou não. Mas eu vi uma postagem na internet esses dias aí dizendo que o presidente Michel Temer, eu não sei se isso é verdade, estou falando que está lá, que o presidente Michel Temer irá irá impetrar uma lei juntamente com o Congresso Nacional para que o Evangelho, a Bíblia, seja proibida no Brasil. Isso é um absurdo. Um absurdo isso aí. Mas, mentira ou verdade, temos de nos preparar, porque um dia isso vai acontecer. Ou agora, ou daqui a 10 anos, 20 anos, 50 anos, um dia isso vai acontecer. E nós temos de estar preparados para isso. Então eu deixo essa pergunta aqui. Se em nosso país hoje fosse impetrada uma lei de não mais ser permitido pregar o Evangelho, o que nós faríamos? Essa pergunta fica aí para cada um responder dentro de si. Corajosamente continuaram acusando-os de terem crucificado o Senhor Jesus. Eles continuaram acusando aqueles homens, os chefes religiosos, toda aquela nata ali, diz, foi vocês que crucificaram Cristo. Foi vocês que estavam lá mandando, pedindo a crucificação dele. Foi vocês que mataram ele. Em outras palavras, né? A gente sabe que ninguém matou Jesus. E a Bíblia diz que ele entregou-se a si mesmo. Ele esvaziou-se daquilo que ele era, de Deus. Ele esvaziou-se da forma de Deus. E humilhou-se até a morte e morte de cruz. Então, ninguém matou Jesus. Ele se doou, ele se deu. Ele deixou que o matassem. Tá? Mas as pessoas que incentivaram essa morte foram esses homens aqui. Esses chefes religiosos. Tá? Se o que faziam nas ruas já era motivo de prisão, essa acusação enfureceu o sinédrio a ponto de pensar em matá-los. Se o que eles estavam fazendo nas ruas, pregando, curando, operando milagres, já estava enfurecendo o sinédrio, imagina com essa acusação aqui, eles já estavam pensando em matar os apóstolos. Tá? Tem um texto aqui no comentário que eu faço, Efésios 5:11. Vamos ler Efésios, capítulo 5, o verso 11, para a gente ver o que é que onde o texto quer nos levar. Tá? Efésios, capítulo 5, o verso 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Efésios 5:11 está informando que não sejamos participantes das suas obras infrutíferas da carne. Ah, não, porque a minha família ela é ímpia, mas ela é família. É meu sangue, é meu pai, é minha mãe, é meu irmão, é meu primo, enfim. Mas eles tomam a cachaça, eles se prostituem, eles fazem todo tipo de coisa lá que desagrada a Deus, mas é minha família. A Bíblia diz que não sejais participantes das obras infrutíferas da carne. Antes, condenai-as. Vocês estão errados. Isso leva o homem para o inferno. Isso acaba com a vida do homem diante de Deus. Tem de ser condenado, meu irmão. Tem de ser condenado. São coisas que nós não podemos nos calar. Tem de ser condenado. Se nós não falarmos, quem vai falar? Agora lembre-se de uma coisa. Você vai ser taxado de santo, de herege, de querer ser o tal, de querer ser o melhor, santarrão. O que você imaginar, você vai ser crucificado por isso. Porém,
O texto base da nossa lição diz: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Então, o texto de Efésios 5:11 fala sobre isso. Mais uma vez, Deus interveio e Gamaliel, que é outro chefe do Sinédrio, que era da seita dos fariseus. Os fariseus aqui eram homens que, vamos dizer assim, eles seguiam a Torá ao pé da linha, ao pé da letra mesmo, eram os fariseus. Arrazoando com o Sinédrio, sabiamente trazendo à memória todas as iniciativas frustradas de formação de seitas religiosas, os advertiu a deixar os apóstolos seguirem com sua missão, pois se era projeto de Deus, eles estariam lutando contra Deus. Olha o que foi que esse cara falou. Meus irmãos, Deus é tão sábio que para abençoar o povo dele, ele teve que usar alguém que estava contra o povo dele para que o povo dele fosse abençoado. Isso acontece nos nossos dias de hoje. Quantas e quantas vezes nós estamos em situações difíceis na vida e nós pensamos e dizemos assim: rapaz, é um irmão em Cristo que vai me socorrer. Ou é o pastor da minha igreja que vai estender a mão para mim. Ou é um irmão lá da Assembleia de Deus, da congregacional, um irmão em Cristo meu. E muitas vezes, isso já aconteceu comigo muitas vezes. E acredito que com alguns que estão vendo essa lição, esse vídeo. E muitas vezes um camarada lá de fora, que não serve a Deus, que não tem temor de Deus, mas o camarada ele é usado por Deus para abençoar você que é filho de Deus. Então Deus é incrível, meu irmão. Deus nessa situação aqui, ele usou Gamaliel, que era um cara altamente entendido. Para os irmãos terem uma ideia, esse Gamaliel aqui foi quem instruiu Paulo. A Bíblia diz que Saulo, era Saulo ainda, Saulo foi instruído aos pés de Gamaliel. Esse cara aqui era o top de linha daquele tempo. Mas Deus usou esse cara de sobremaneira. Olha o que é que diz o texto. Arrazoando com o Sinédrio sabiamente. Estavam ali 12 homens que eram pescadores. 12 homens simples. Aí Deus faz o seguinte. Levanta um camarada da altura do povo do Sinédrio lá, em termos de intelectualidade, e manda que ele vá lá e defenda os discípulos. Vamos soltar eles. Solte eles, rapaz. Olha o que é que ele diz. Será que isso é projeto de Deus? Se isso for projeto de Deus e vocês estiverem impedindo, vocês estão lutando contra Deus. É o que o texto está dizendo aqui da lição. E os convenceu a soltar os apóstolos depois de serem chicoteados e intimados a não falar em nome de Jesus. O que é que acontece? Gamaliel pediu para que os homens fossem soltos. Os demais chefes da sinagoga, do Sinédrio, disseram assim: não, vamos primeiro chicotear e vamos intimá-los a não falar mais sobre esse Jesus. Mas vamos soltar eles. Tiveram uma punição, mas vamos soltar eles. O comentário que eu coloco aqui: Deus usou um doutor da lei para a defesa dos apóstolos, pois temia que estivessem resistindo ao próprio Deus. Gamaliel disse: vamos libertar, porque pode ser que isso que eles estão fazendo seja projeto de Deus. E se for projeto de Deus, nós vamos estar lutando contra o próprio Deus e não vai dar certo. Esse texto aqui me lembrou aquela passagem de Davi, quando Davi sai de Jerusalém, humilhado, e ele é apedrejado, e um dos seus soldados olha para ele e diz assim: meu senhor, se o senhor quiser eu vou lá em quem jogou essa pedra no senhor, e eu estou parafraseando o texto, não é bem assim não. Mas se o senhor quiser eu vou lá nessa pessoa que jogou essa pedra, que está lhe xingando aí, eu vou lá e mato ele. Foi o que Davi disse: não. Quem sabe Deus não mandou ele fazer isso. Era um camarada que tem muita convicção de quem era Deus. Davi, ele tinha essa convicção. Por isso, foi chamado homem segundo o coração de Deus. Então, Gamaliel fez isso. Quem sabe esse projeto não é de Deus. E impediu que os discípulos fossem presos. Os resultados. O versículo 41 realça bem a compreensão que os apóstolos tinham sobre o sofrimento por amor de Cristo. Os apóstolos, eles tinham a compreensão. Eles sabiam que estavam sofrendo e por que estavam sofrendo pelo amor de Cristo. É tanto que o próprio Cristo, ele disse: eu vou enviar vocês no meio de lobos, mas eu vou estar com vocês. Ide pregar o evangelho por todo mundo, ensinai, batizai
mas eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Os discípulos sabiam disso. Como haviam sido comissionados para transmitir as boas novas da sua ressurreição a todos, o faziam com toda ousadia. Eles sabiam quem tinha mandado eles fazerem, e eles faziam isso com toda ousadia. O sofrimento lhes trazia alegria sem par, pois se sentiam honrados e privilegiados de sofrerem por causa de Jesus. O versículo 42 é só uma consequência natural de quem se sente aprovado na missão. Mas, entusiasmados e ousados, os apóstolos continuaram todos os dias, de casa em casa e também no templo, a ensinar e anunciar que Jesus era o Cristo, o Salvador do mundo. O comentário que eu coloco aqui ao lado diz assim: Pedro e João, em especial, entendiam bem esta parte, devido terem ouvido as palavras de Jesus em Mateus 5,12. Vamos ver o que é que diz lá em Mateus 5,12. Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, verso 12. 5,12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. O 11. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Eu poderia ter colocado aqui, desculpe, Mateus 5, de 11 a 12, mas eu coloquei só o verso 12, onde diz que eles sentiam alegria, como diz o texto aqui. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então aqueles homens, eles ouviram essa palavra de Cristo, e eles entenderam que Jesus estava com eles. Eles entenderam. O outro ponto da lição, a perseguição contra Estevão, o seu martírio. Está lá no verso 8, 15 do capítulo 5. Os fatos que motivaram a perseguição. O capítulo 6, o verso 8, 15 do capítulo 6. O capítulo 6 começa com a notícia de que o número de discípulos continuava a crescer, resultando também no crescimento das necessidades dos que abandonavam tudo para seguir a Cristo. Nesse caso, o capítulo 6 de Atos começa a informar que a igreja continuava a crescer e pessoas que estavam se aglomerando com a igreja, que estavam entrando para a igreja, deixavam tudo. E também, por deixarem tudo, aumentava as necessidades daquele povo. O comentário aqui diz assim: aquele povo não media esforços, deixaram tudo para seguir Jesus. E muitas vezes não conseguimos abdicar uma hora do nosso tempo para servir a Cristo. Isso aqui é muito interessante. Aqueles homens, eles estavam abandonando tudo, deixando empresa, casa, comércio, tudo para seguir a Cristo. E nós, que não precisamos fazer isso, porque não há necessidade de fazer isso, temos tempo para fazer a obra de Deus, temos tempo de propagar o Evangelho, muitas vezes nós não queremos abdicar de uma hora para servir ao Senhor. Eu não vou negar aos irmãos, antes de gravar esse vídeo, eu não gravei mais cedo porque aqui ao lado eles fizeram festa, inclusive tem até umas músicas tocando ainda aí, muitos carros aí na frente. E eu disse, não, eu não vou gravar não esse vídeo, vou deixar para gravar amanhã. Mas eu disse, rapaz, eu tenho um compromisso primeiramente com Deus de semanalmente gravar. Essa lição já vai ser ministrada amanhã na igreja. Pelo menos na minha igreja amanhã. Não sei, os demais irmãos que acompanham, se a lição 4 já é amanhã, não sei. Mas na minha igreja essa lição é amanhã. E o que é que acontece? Então eu vou deixar de ministrar a lição para os meus irmãos que não podem acompanhar por causa de um som, de um barulho. Não, eu tenho um compromisso com Deus, eu preciso fazer isso. Então, aqueles homens, eles não tinham essa sensibilidade. As coisas de Deus, elas têm que ser feitas com excelência.
Com excelência. Fez-se então necessária a instituição do diaconato para o suprimento das necessidades dos irmãos, sem prejuízo do tempo dedicado à proclamação do Evangelho. Então, nessa situação, que começou a aumentar as necessidades, foi necessário a instituição do diaconato para o suprimento dessas necessidades. Os diáconos foram criados nessa situação aqui. A perseguição. Entre os escolhidos, Estevão se destacou, não só por distribuir alimentos para os necessitados, mas também por realizar grandes sinais entre o povo, no ministério de fé e poder no Espírito, atraindo a atenção de membros da sinagoga. Nas discussões, eles eram vencidos pela sabedoria e poderosa atuação do Espírito Santo na vida de Estevão. Eles eram vencidos não por Estevão, pela atuação do Espírito Santo na vida dele. O comentário que eu coloco aqui é como é bom quando o homem é regido pelo Espírito Santo de Deus. Eu sempre digo, existem pessoas que têm maior vontade de serem pastores, e eu já ouvi muita gente dizer isso, de expulsarem demônios. E um dia eu conversando com um deles, eu disse, meu irmão, você já viu alguém expulsando um demônio? Ele disse, não, nunca vi, mas acho que é algo simples, o poder do Espírito Santo. Eu disse, meu irmão, para tu expulsar um demônio, tem que estar com a vida no altar. Tu não pode estar de qualquer jeito. Tu não pode fazer a coisa de qualquer maneira. Lembram lá que a Bíblia Sagrada fala sobre isso, que alguns homens foram expulsar um demônio, e o demônio disse a eles, mas eu conheço Paulo, conheço outros aí, mas agora vocês eu não conheço não. E a Bíblia diz que aqueles demônios lá, possuindo lá a pessoa lá, rasgaram os caras de alto a baixo. Então não é brincadeira. Não é brincadeira. Nesse caso aqui, Estevão venceu o Sinédrio pela sabedoria que o Espírito Santo dava a ele. Não era por ele. Quando você for para uma batalha espiritual, um diálogo, um debate, que envolva a teologia, que envolva as coisas de Deus, não vá preparado. Se prepare, estude, não vá de qualquer jeito pensando que você é o cara, não. Ali você pode ser humilhado e o nome de Deus não pode ser glorificado. Pode ser que não seja glorificado. Isso gerou muita raiva, resultando em suborno e falso testemunho contra ele, além de um grande tumulto entre o povo e a intervenção do Sinédrio. Estevão foi preso e as falsas testemunhas foram apresentadas enquanto mentiam. O rosto de Estevão foi ficando semelhante ao de um anjo, para o espanto de todos. Qual crente não já foi caluniado devido ao Evangelho? Isso é outra pergunta que eu deixo para que os irmãos possam estar respondendo. Qual foi o crente que não foi caluniado pelo Evangelho? Nesse caso aqui, Estevão, eles mentiram, levantaram um falso testemunho contra ele, dizendo que ele estava falando contra Moisés. Moisés era um líder morto nesse tempo aqui há muitos anos, mas Moisés era um homem ainda nesse período aqui venerado, porque esses homens do Sinédrio seguiam a lei de Moisés, se baseavam pela lei mosaica. Então informaram que Estevão estava blasfemando da lei, falando de Moisés. Então foi bem difícil. Aí eu pergunto, qual crente não foi caluniado pelo Evangelho, por causa do Evangelho? Eu já fui muitas vezes e acredito que muitos que estão ouvindo e vendo essa lição também já foram. Com direito à defesa, Estevão abriu a sua boca e, cheio do Espírito Santo, pregou discorrendo sobre toda a história do povo judeu, até acusá-los de rejeição do próprio Deus, encarnado, no caso Cristo. Quando chegou nesse ponto, a ira do Sinédrio entrou em ebulição, levando para fora o apedrejaram. Estevão morreu, clamando ao Senhor o perdão para os seus perseguidores. Um verdadeiro exemplo de submissão e de confiança na justiça de Deus. Em atitudes normais, a defesa seria em favor do acusado. Neste caso, Estevão ainda em situação difícil, tem por mais importante o Evangelho. Nessa situação, deram a oportunidade a ele de se defender. Em vez de dizer, não me matem, não quero morrer, não. Ele, rapaz, é o seguinte, discorreu sobre toda a história do povo judeu, até acusado de rejeição ao próprio Jesus. Até dizer, vocês estão errados porque vocês rejeitaram o verbo que se fez carne.
o Deus que se fez homem, o Salvador da humanidade. Você rejeitar. E a Bíblia diz que o texto original diz que eles rangiam os dentes quando ouviram isso. E mataram Estevão apedrejado. Os resultados. Enquanto alguns irmãos sepultavam Estevão, os judeus decidiram intensificar a perseguição contra a igreja em Jerusalém. Mas o que eles viam como a destruição da igreja tornou-se o primeiro movimento da expansão do evangelho para outras partes do mundo, conhecido, conforme lemos em Atos 9, de 19 a 20. Então o que é que acontece? Por causa da morte de Estevão, a perseguição foi reforçada e aqueles homens, os discípulos, aqueles que já faziam parte da igreja, foram dispersos por várias cidades, vários locais, propagando o evangelho. Significa dizer, propósito de Deus naquela morte. A morte de Estevão glorificou a Deus mais ainda. É isso que nós temos que entender. Muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente diz assim, por que isso está acontecendo? Por que isso acontece? Ou por que Deus fez isso? Meu irmão, Deus está no controle de todas as coisas. Nada está despercebido diante de Deus. Nada. Deus está no controle de tudo. Ouvindo e vendo tudo o que acontecia, estava um homem chamado Saulo, que anos mais tarde também estaria sendo perseguido. Mais uma vez fica claro que a perseguição acelera e expande a marcha do Evangelho. Glória a Deus. Então a perseguição aí, a morte de Estevão foi o estupim para que o Evangelho fosse propagado mais ainda. O outro ponto, a morte de Tiago e o castigo de Herodes. Está lá em Atos 12, de 1 a 25. Os fatos que motivaram a perseguição. O capítulo 12 é o registro de mais perseguições. Herodes, que era neto do Herodes, que havia mandado matar as crianças quando Jesus Cristo nasceu, e sobrinho de Herodes, o tetrarca, que havia mandado decapitar João Batista. Então esse Herodes aqui nem é aquele que mandou matar as crianças de 2 anos abaixo, e nem é aquele que mandou decapitar João Batista. Esse Herodes aqui, como a própria eleição diz, era neto de Herodes, o que primeiro, que havia mandado matar as crianças lá de 2 anos abaixo no nascimento de Cristo. E ele é sobrinho de Herodes o tetrarca, aquele que mandou degolar João Batista. Então era outro Herodes. Era uma dinastia aí, né? Estava ocupado com a perseguição da igreja, chegando a matar Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, ao fio da espada. Mandou matar Tiago, né, ao fio da espada. A perseguição. Herodes, no seu afã de expandir suas ações malévolas de perseguição aos cristãos e angariar mais aprovação dos judeus, voltou-se para Pedro, que estava em Jerusalém celebrando a Páscoa, que agora tinha um novo significado para ele. Pedro foi preso. Herodes, ciente das suas outras prisões, reforçou as patrulhas de soldados. Ó, bem foi o que aconteceu aqui. 4 grupos de 4 soldados cada, para vigiar Pedro, algemado com 2 correntes e dormindo entre 2 soldados na prisão até depois da Páscoa. Tudo para que não se repetisse o que se já havia acontecido. Ou seja, Pedro saiu da cadeia sem que ninguém tivesse explicação para tal. Mas, como diz o versículo 5, Pedro estava na prisão. Olha bem, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Esse grifo aqui é da escritora da lição. Tá? A igreja conhecia o poder de Deus e sabia que para ele não havia portas fechadas. Servimos a um Deus diferente? Isso é uma pergunta. Aí eu respondo, não. E por que somos tão incrédulos? Somos tão incrédulos. Mesmo sendo filhos de Deus, mesmo tendo aceitado Cristo como Salvador, mesmo tendo o Espírito Santo, porque muitas vezes nós somos tão incrédulos, ao ponto de não acreditarmos. Ou será que só nós acreditamos naquilo que na nossa ótica humana pode acontecer? Exemplo, eu estou desempregado. Na ótica humana, pela minha capacidade, pela capacidade do meu estudo, pela capacidade da minha formação, eu posso conseguir um emprego. Agora, eu sou diagnosticado com uma doença incurável. Está fora do domínio da medicina.
Eu pergunto, está fora do domínio da medicina? Está fora do domínio de Deus? A Bíblia diz que para Deus nada é impossível, basta somente Ele querer. Então, por que somos tão incrédulos? Acreditamos em Deus baseado em material? O versículo 12 nos informa que a igreja que se reunia na casa de Maria, mãe de João Marcos, orava incessantemente para que Deus mais uma vez operasse maravilhas no meio de um povo incrédulo. A oração é a fortaleza para o crente em qualquer circunstância. Eu coloco aqui, eu completo essa frase aqui. A oração é a força que move a mão de Deus. Isso é uma frase antiguíssima aí, mas é pura verdade. A oração é a força que move a mão de Deus. Exemplo disso. O Ezequias estava com enfermidade mortal. E o profeta, se eu não estou enganado, Isaías, foi lá e disse, olha, arruma a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. E a Bíblia diz que aquele homem orou a Deus e disse, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei nos teus caminhos e fiz o que era reto aos teus olhos. Ele quis dizer o seguinte, me dê mais uma chance. Eu não quero morrer. E a Bíblia diz que antes do profeta chegar no pátio, Deus diz, vá lá e acrescente 15 anos. Diga ele que eu acrescentei 15 anos de vida a ele. Então, a oração é a força que move a mão de Deus. Os resultados. Deus operou poderosamente, mais uma vez. Pedro saiu acordado. Pedro foi acordado por um anjo que o tocou e por uma luz resplandecente que mais lhe parecia uma visão. E mesmo que os soldados nada vissem, as algemas caíram, ele se vestiu, as portas se abriram, ele caminhou entre os sentinelas e finalmente se viu sozinho na rua. Tudo foi tão extraordinário que Pedro, atordoado, pensava que era uma visão. Nem Pedro estava acreditando nisso. Isso era o quê? Resultado da oração da igreja. A igreja, quando ora, meu irmão, algo fenomenal pode acontecer. Eu não vou dizer que vai acontecer. Pode, porque depende da vontade de Deus. Mas algo fenomenal pode acontecer. Só depois, andando pela rua, é que ele caiu em si. Quando chegou à casa em que estavam os irmãos, eles também não acreditaram. Mas, após Pedro lhes contar o que havia acontecido, aqueles irmãos se fortaleceram na fé. O que me chama a atenção aqui é que a própria igreja não cria que Deus iria ouvir as suas orações. A própria igreja, esse pessoal estava orando incessantemente por Pedro. Acredito eu dizendo assim, Senhor, liberta Pedro, Senhor, liberta Pedro, Senhor, liberta Pedro. É tanto que quando Pedro chegou lá, que a menina que foi atender a porta disse assim, é Pedro, não acreditaram. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos clamando a Deus por algo e nós estamos confiantes que não vai acontecer. E nós estamos crendo que aquilo não vai acontecer. Isso é totalmente contrário ao Evangelho. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus tem de crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Aquele que se aproxima de Deus tem de crer que Deus existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Herodes teve outro fim. Após mandar matar todas as sentinelas que estavam cuidando de Pedro e passar um tempo em Cesareia, enfureceu-se contra Tiro e Sidom e resolveu mostrar seu poder em seus trajes reais para ser bajulado pelo povo. Mas Deus disse, basta. Está grifado aqui de amarelo. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu, porque não deu glória a Deus, e comido de vermes morreu. Está lá no verso 22 e verso 23. Os perseguidores do Evangelho são cegos pelo ódio e pela falsa sensação de poder, e não podem perceber o poder de Deus. Contudo, a palavra de Deus continuava a ser proclamada e a igreja crescia e se multiplicava, como diz o versículo 24. Esses são os resultados da perseguição. Então, o resultado da perseguição é crescimento, fortalecimento e aumento da fé. A observação que eu coloco aqui ao lado. Por quantas vezes percebemos Deus dando um basta nas situações que nos afligem? Quantas vezes já aconteceu comigo e com você que está vendo esse vídeo? Os ímpios sentem falsa sensação de poder e não sabem que só o tem quem é guiado pelo Espírito Santo. Só quem tem poder, não é esse poder material não. O poder material que só é resolvido com dinheiro, só é resolvido com ajeitado,
só é resolvido com articulação. Não, o poder que está sendo falado aqui é o poder do Espírito Santo, que não precisa de homem, não precisa de político, não precisa de... Eu vou dizer algo a vocês aqui que vocês podem até achar estranho, mas eu vou dizer. Nós que cremos em Jesus Cristo, nós que temos Jesus como Senhor e Salvador, nós que temos o Espírito Santo morando dentro de nós não dependemos de situação financeira, nós não dependemos de políticos, nós não dependemos de justiça trabalhista, nem de justiça federal, nós dependemos de Deus, nós dependemos da ação do Espírito Santo. A causa sua na justiça está perdida, o juiz já disse que não dá, Deus pode reverter essa sentença. Como? Não sei. Mas Davi já foi para outra instância? Não sei. Olha, só um exemplo. Eu trabalhei numa empresa aqui na Paraíba, que essa empresa era de Brasília. Essa empresa saiu de Campina Grande, eu paguei tudo que estava devendo às pessoas que trabalharam comigo e fiquei num prejuízo de 30 mil reais. É pouco dinheiro para muita gente, mas para mim é uma fortuna. Fiquei com esse prejuízo e estou com esse prejuízo até hoje. Infelizmente tive de colocar na justiça, mas a empresa fechou as portas, a empresa decretou falência, os donos da empresa ninguém sabe onde está, e eu tive de colocar na justiça. E tive de colocar o banco na justiça porque foi o contratante da empresa para a execução do serviço. Coloquei o banco na justiça. Coloquei a empresa, porém como a empresa não compareceu, o banco compareceu em todas essas audiências. E o que foi que aconteceu? Só para os irmãos entenderem. Ganhei na primeira instância, que foi aqui em Campina Grande. Ganhei na segunda, que foi em João Pessoa. Ganhei na terceira, que foi no Ministério do Trabalho, em Brasília. No Superior Tribunal do Trabalho, em Brasília. No TST, né? Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. O banco recorreu para o Supremo Tribunal Federal. Aí aconteceu aquele caso e me avisaram, os advogados avisaram, Davi, vai demorar, porque lá está essa questão de lava-jato, e não sei o que, e tal. Tudo bem, um dia sai. Quando eu menos espero, o ministro do Supremo Tribunal Federal, aquele Teori Zavascki, morre naquele acidente de avião. Quem substitui ele é o Alexandre, eu esqueci o segundo nome dele, Alexandre alguma coisa, que é o ministro agora, né? Substituiu ele lá. O que é que acontece? Foi feita uma votação com os ministros para saber se as empresas públicas, tipo Banco do Brasil, Caixa Econômica, Ministério, empresas, órgãos públicos, se tinham direito de pagar dívidas trabalhistas deixadas por terceiros, no caso por empresas terceirizadas. Alexandre de Moraes, perdão, o nome do ministro Alexandre de Moraes. E 5 ministros votaram a favor de que as empresas públicas tinham responsabilidade em pagar dívidas trabalhistas deixadas por terceiros. 5 votaram não. Não, a empresa pública não tem obrigação de pagar dívidas trabalhistas deixadas por terceiros. Quem teve de desempatar a votação de 5-5 foi o ministro Alexandre de Moraes, que votou a favor em dizer que a empresa pública não tem obrigação de pagar dívidas trabalhistas. Resumindo a história, o advogado da causa me chamou, a sentença ainda não saiu, mas ele sabe, em poucos dias a sentença vai sair, informando que você perdeu o caso. Porque é uma empresa pública, é o Banco do Brasil, empresa pública, e como foi dívida deixada por uma empresa terceirizada, a empresa fechou, decretou falência, você perdeu. Na hora que eu estava conversando com o advogado, eu disse lá, realmente, eu disse a ele assim, realmente, o Brasil ele não tem justiça. Mas, existe um Deus que sabe da dívida, existe um Deus que sabe que o dinheiro é devido, existe um Deus que sabe que não é mentira, existe um Deus que sabe que eu não quero um centavo a mais, eu quero somente aquilo que a empresa ficou de me pagar e não pagou. E Deus vai prover. E o advogado disse, mas Davi,
já está decretado, decretado por homens, mas por Deus ele não foi. Deus ele pode fazer com que esse Alexandre de Moraes reverta a decisão dele, revise. Deus dá a forma que ele quer, eu não sei como é que ele quer fazer. Eu não sei como é que ele quer fazer. Eu só sei de uma coisa, que ele vai fazer. Então eu acredito que Deus vai intervir, porque a Bíblia diz que ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus de justiça. Se há algo justo naquilo que foi feito, se não há enrolação, se não há suborno, Deus ele vai intervir de alguma forma. Eu não sei de que forma, mas ele vai intervir. E eu ainda vou gravar um vídeo falando para os irmãos que Deus ele interviu nessa situação. A nossa conclusão. Essa lição nos convida a uma reflexão profunda sobre a disposição com que enfrentamos nossas lutas diárias como servos do Deus Altíssimo. Se temos a certeza de que estamos nas mãos desse mesmo Deus, por que nos afligir com alguma coisa? Isso é a nossa conclusão. Se temos a certeza que estamos nas mãos desse Deus, por que a gente vai se preocupar com alguma coisa? Jesus ele disse, olhai para as aves do céu. Elas não semeiam, não ajuntam celeiros, não trabalham. Contudo, nem mesmo da mesma forma, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Jesus disse, olhai para os lírios do campo, eles crescem, eles não fiam, eles não trabalham. Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Mas se Deus faz crescer a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não fiqueis preocupados com o dia de amanhã, dizendo o que comeremos, ou com o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Pois os gentios sabem, pois Deus sabe, que precisamos de todas essas coisas. Mas buscai, a chave é isso, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Que essa lição 4 ela possa ser aplicada no meu e no seu coração. Que nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome de Deus. Que a próxima lição que nós iremos estudar, vou passar o título aqui, vai ser ministrada pelo irmão Gustavo, domingo que vem, domingo, amanhã 7, domingo dia 15, se eu não estou enganado. A lição de número 5. Vou passar aqui para os irmãos o texto base, quem quiser já estudar aí o texto, pode ficar à vontade. A lição 5, a igreja se amplia. A lição 5, texto base, Atos, capítulo 8, verso 4. Então essa é a nossa lição. A igreja se amplia, a lição de número 5. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome de Deus. E que nós possamos a cada dia entender que só Ele pode reger a nossa vida. Só Ele pode mudar qualquer situação. Só Ele pode nos abençoar. Que Deus nos abençoe.